Prefeitura de Brusque apura o que pode ter causado a queda da cabeceira de uma ponte da cidade. O inverno só começa em junho, mas especialistas reforçam os cuidados que devem ser tomados para se evitar uma nova onda de casos de Covid-19 em Santa Catarina. Professores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis em greve há um mês fazem protesto pelas ruas do centro da cidade. Deputado estadual quer que o governador afastado, Carlos Moisés, seja interrogado pelo Tribunal Especial de Julgamento do segundo processo de impeachment. E veja também os gols da última rodada do Campeonato Catarinense que definiram os classificados para as quartas de final e selaram o rebaixamento de Criciúma e Metropolitano. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O inverno ainda não chegou, só começa no mês de junho, não é? Mas desde já especialistas reforçam os cuidados para que Santa Catarina não enfrente uma nova onda de casos de Covid-19 durante a estação mais fria do ano. Durante o outono e com a proximidade do inverno, as doenças respiratórias aumentam. As alergias pioram muito devido às infecções virais frequentes, ao aumento da poluição ambiental, às constantes e bruscas mudanças climáticas, ao ar seco e ao fato de que casacos e cobertores são retirados dos armários depois de muito tempo guardado. Mesmo não sendo comprovado que o frio agrave o contágio do novo coronavírus, doenças respiratórias aumentam nessa época do ano e é necessário reforçar a prevenção, principalmente para o grupo de risco. A melhor prevenção contra a Covid-19 no inverno continua sendo igual às medidas sanitárias de hoje. Lavar bem as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações e o uso da máscara. Como o sistema imunológico pode ficar mais fraco durante o período de inverno, algumas dicas de proteção podem auxiliar, como se hidratar corretamente durante o dia, manter uma dieta balanceada, rica em proteínas e sais minerais, evitar alimentos que não possuem valor nutricional, manter os ambientes de casa e trabalho sempre arejados e se agasalhar bem antes de sair de casa. Segundo a médica e membro do Departamento Científico de Rinite da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, às vezes pode ficar difícil de identificar a diferença entre infecção e alergia, pois alguns sintomas são bem semelhantes. Covid, os sintomas nasais em geral são obstrução, nariz entupido, a perda do olfato, a perda do paladar. Na alergia, a gente não vê febre, então, como é na infecção por Covid. Não existe o sintoma de mal-estar geral, essa fadiga, esse cansaço importante ou dores musculares, como acontece na infecção por Covid. Vamos falar de vacinação agora. A Prefeitura de Florianópolis aplicou vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira em idosos com 67 e 68 anos de idade. Amanhã também tem vacinação. Idosos com 67 e 68 anos ou mais que já receberam a Coronavac foram vacinados nesta quinta-feira com a segunda dose. Hoje também teve a aplicação da primeira dose em profissionais de saúde autônomos com 50 anos ou mais, com comorbidades. Nesta sexta-feira, os pontos de vacinação para pedestres vão estar abertos para a primeira dose em pessoas com 64 anos ou mais e também para idosos com 67 anos ou mais que tomaram a primeira dose da Coronavac e precisam receber a segunda. 2 pontos vão estar disponíveis entre 9 horas da manhã e 4 da tarde. Centro de Eventos da UFSC e Beira-Mar Continental. No sábado, pessoas de 63 anos ou mais vão ser vacinadas com a primeira dose dos imunizantes. E 74 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina, vítimas da Covid-19. Com isso, a gente vai ver aqui no telão do Band Cidade, chegou a 12.916. O total de catarinenses que perderam a vida para a Covid-19 desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade se manteve estável em 1,5%, portanto ainda muito alta. Vamos ver aqui, o total de casos confirmados foram 1.708 nas últimas 24 horas, portanto chegou a 865.550. O total de contaminações com 833.192 pacientes recuperados da contaminação. 96,4% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, com 38 leitos vagos atualmente. Sul Catarinense e Foz do Rio Itajaí são as regiões do estado que hoje não têm leitos de UTI disponíveis. E pela primeira vez em muitos dias, baixou de 100
o número de pessoas na fila de espera por um leito de UTI. Hoje são 71 catarinenses nessa condição. Você lembra que falamos aqui no Band Cidade que 5 pacientes catarinenses haviam sido transferidos para tratamento da Covid-19 no estado do Espírito Santo? 4, infelizmente, não resistiram à doença. A quinta paciente, no entanto, recebeu alta nesta quinta-feira. Ivanir Terezinha de Almeida, de 70 anos, moradora de Chapecó, estava no Espírito Santo desde o dia 6 de março. Agora, familiares de Ivanir e a Secretaria Estadual de Saúde conversam sobre o retorno da idosa a Santa Catarina. Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis, em greve há um mês, fizeram um protesto hoje nas ruas da cidade. Os grevistas querem que a Prefeitura abra negociações com a categoria. Segundo o sindicato que representa a categoria, o protesto percorreu ruas do centro de Florianópolis e se concentrou em frente ao gabinete do prefeito, na rua Tenente Silveira. Ainda de acordo com os grevistas, a manifestação foi feita dentro dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Os professores querem que a Prefeitura abra negociações em torno das reivindicações da categoria. Não é possível que a gente continue nesse impasse. Nós precisamos discutir quais são as condições sanitárias seguras para o retorno presencial das atividades de educação em Florianópolis. A greve começou há um mês. Os trabalhadores são contrários ao retorno das atividades presenciais nas escolas públicas municipais. Por que Florianópolis não pode ter aula presencial? Não tem segurança? Nós temos os EPIs, álcool gel, termômetro, máscaras, esses são os EPIs. Vacinação, que há uma solicitação por parte do sindicato, existe um plano nacional de imunização. Cabeceira da ponte Santos Dumont, em Brusque, no Vale do Itajaí, caiu na noite dessa quarta-feira. Pois é, a Prefeitura avalia o que pode ter causado a queda da estrutura. De acordo com a Prefeitura de Brusque, a estrutura da ponte Santos Dumont, que fica no bairro Santa Terezinha, cedeu e caiu por volta das 8h20 da noite dessa quarta-feira. 3 carros estavam passando pelo local no momento da queda. As 4 pessoas que estavam nos veículos conseguiram sair sem a ajuda dos bombeiros e ninguém ficou ferido. Os danos foram apenas materiais. Quando a estrutura caiu, houve também danos a uma adutora ligada ao abastecimento de água da região. A rede de distribuição de gás natural veicular também precisou ser interditada. O vazamento de água foi contido por volta das 9 horas da noite e o de combustível às 10 horas da noite. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, a SAMAI, de Brusque, informou que o município está com o devido fornecimento de água tratada, mas que alguns pontos mais altos podem apresentar ocorrências de desabastecimento em períodos de alto consumo. O prefeito de Brusque esteve no local na manhã desta quinta-feira para avaliar a situação. Estamos aqui nesse momento na ponte do Santos Dumont novamente, depois de uma noite de bastante trabalho, agora pela manhã para avaliar tecnicamente o que aconteceu com a queda da cabeceira da margem esquerda. Então, várias equipes de engenharia, tanto a equipe da Prefeitura como a equipe do consórcio que está executando, a Defesa Civil está chegando, para que possamos, em breve, dar o laudo técnico que realmente possa ter acontecido na noite de ontem, quando da queda da cabeceira da ponte da margem esquerda. A Prefeitura de Brusque também alertou que existem rotas alternativas pelas pontes do Trabalhador e da Estrada da Fazenda para quem tem que transitar pelos bairros da região. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com as apresentadoras Lana Canepa e Joana Trepton. Veja. Você vai ver logo mais no Jornal da Band as 2 decisões importantes tomadas pelo Supremo no dia de hoje. Uma que avalia se a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que considerou Sérgio Moro suspeito para julgar Lula deve ser mantido ou não. E a outra, o destino dos processos contra o ex-presidente Lula. Já confirmaram, vai ficar no Distrito Federal. A gente também vai falar sobre a cúpula do clima. O presidente Jair Bolsonaro prometeu zerar o desmatamento ilegal até 2030, uma meta ambiciosa. E outra meta ambiciosa que foi prometida pelos 2 países mais poluentes do mundo, Estados Unidos e China, tem a ver com a redução da emissão de gases. É a partir das 7h20 no Jornal da Band. Até lá! Combinado, então. A seguir aqui no Band Cidade, o deputado estadual quer que o governador afastado, Carlos Moisés, seja interrogado pelo Tribunal Especial de Julgamento do segundo processo de impeachment. Detalhes e a análise de Roberto Azevedo daqui a pouco aqui no Band Cidade. Eu volto já. Band